Kleber, tudo tranquilo por aí? Adriel, tô aguardando o nosso convidado, já chamei ele lá no WhatsApp. Daqui um pouquinho ele tá aqui conosco. Se vocês tiverem dúvidas aí, apesar do cara ser formado, aliás, ele é formado em educação física, mas ser formado, especializado aí no futebol, vocês podem mandar perguntas, tá? Abraço aí pro meu amigo Paulão, lá de Bauru, grande figura, Paulão. Deixa eu aguardar. Jaqueline. Tô só aguardando aqui o nosso convidado chegar, tá, pessoal? Só lembrando vocês aí, deixa eu ver se ele tá aqui. Acho que ainda não. Só lembrando vocês aí, para fazer aquele print, né? Depois fazer a menção lá ao Instagram, @Rafael Faria Correia, e também à Faculdade FAFES, para que a gente possa emitir o certificado aí para vocês, tá? Não esqueçam, porque senão depois a gente não consegue emitir o certificado para vocês. Deixa eu achar se o nosso convidado já chegou. Doutor Danilo, grande doutor Danilo. Precisamos fazer uma outra live, doutor Danilo, que aquela lá foi pouquinha hora, né? Ítalo, grande Ítalo, de Mauá. Cadê meu convidado? Deixa eu ver. Pessoal, só um minutinho que eu vou chamar ele aqui. Boa, vou chamar ele aqui no Zaps. Leonan, cadê meu convidado de hoje? Ali, pessoal, enquanto isso, não esqueça de a gente fazer aquele nosso printzinho lá para a gente fazer o certificado. Quero agradecer vocês aí que estão entrando e sempre acompanhando a gente. Que isso aqui nos incentiva a gente fazer um trabalho, na verdade, para mostrar um pouco mais da educação física, os campos que a educação física ela pode aí atuar, que nós temos de atuação, né? Que a gente às vezes fica focado apenas ou na escola ou somente aí dentro das academias. Nós temos uma gama muito grande. Nós já conversamos aqui com o nutrólogo, Dr. Danilo, já falamos com o Robert, o Robson acabou de entrar, vou chamar ele aqui. Conversamos com o Robert, enfim, isso aqui que a gente bater um papo legal e vocês aí está sempre conosco, né? Para nós é um desafio muito grande esse tempo de pandemia aí, da gente tá tentando fazer essa nova forma de educação. O Rafael, né, falar da ecoterapia, isso é um assunto muito bacana, Rafael, para a gente depois estar abordando também, que é um assunto novo, e eu tenho alguns amigos que já trabalharam com isso daí, e é muito bacana, dá um resultado muito, muito top. Michela pediu, doutor Danilo, porque a gente falasse aí sobre TPM, né? A gente falou um pouquinho na TPM, mas a gente pegou leve com essas mulheres aí. Eu já chamei meu convidado, estou aguardando a resposta dele, ele está aqui conosco na nossa live. Deixa eu chamar de novo. Cadê o Robson? Grande Robson. Tive uma surpresa agradável, porque... ele saiu, ele vai voltar de novo. Porque o Robson, ele vai falar um pouquinho da... Nosso ex-aluno das faculdades de Fátima do Sul. Então, nós temos aí bastante referências aqui no estado, no Brasil, enfim, que passaram aqui pela formação da nossa casa. E esse é o propósito, vocês que estão aí, os ex-alunos, os alunos, pessoal aí que está nos acompanhando, a ideia, o propósito é esse, é mostrar que qualquer
pessoa pode fazer, dentro da sua área, da sua profissão, pode fazer aí trilhar caminhos aí que às vezes a gente acha que é impossível, que só está nos grandes centros. Robson, vou chamar você aqui, aceita aí a... Isso, garoto. Não, cadê? Robson. Aceita para nós iniciarmos a nossa fala de hoje. Estava acompanhando agora há pouco umas outras lives. Grande professor Lagoa, meu amigo Lagoa, quem não conhece essa lenda do handball, né? Tainara, está tendo algum probleminha. O Robson ele tá aqui conosco e não está conseguindo fazer a conexão com ele. Aqui. Tainara, Jefferson. Cara é careca, né? Também é formado em educação física, né, careca? Vamos exercer aí a área. Pessoal, só um minutinho. Vou chamar o Robson lá no particular para ver qual que é a dificuldade que está tendo aqui. Porque ele está conosco aqui na live e não está conseguindo entrar, tá? Só um segundinho eu já volto aqui. Cadê? Isso. Aqui. Ele solicitou aqui, eu estou chamando ele. Aí, agora vai. Ô, meu amigo! Fala, amigão, tudo bem? Tudo bem, professor? Como é que o senhor está? Tudo jóia. E você? Eu não estou conseguindo. Agora, como tá aí? Agora acho que está cortando um pouquinho aí. Agora acho que vai ficar bom. Pessoal, se tiver algum probleminha no áudio aí, vocês nos avisem, que geralmente dá um pouquinho de eco. Quero aqui, professor, agradecer a sua disponibilidade aí, quando eu convidei o senhor para fazer essa live, prontamente o senhor atendeu ao nosso pedido. E eu queria agradecer realmente, o pessoal está aqui para ouvir o senhor, né, para ouvir aí o grande preparador físico aí, o Robson. Professor, conta para nós um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua formação, como é que o senhor chegou no futebol para nós, por favor? Oi, Rafael, boa noite você. Tá me ouvindo bem agora aí? Tudo tranquilo? Tranquilo. É um prazer estar com você aí, estar com as pessoas, com o pessoal que está linkado conosco. Não, tira esse título de senhor, por favor. Eu acho que nós somos da mesma idade. Acho que somos da mesma idade. Eu ouvi você falando o nome do professor Lagoa, grande Lagoa, professor Lagoa. Grande Lagoa. Foi meu professor. Eu estudei, sou formado aí em Fátima do Sul, né? Na faculdade da Fátima do Sul, a FIFASul. Me formei aí em 2000 e tive professores maravilhosos que me ensinaram muito, foram orientadores maravilhosos que ficaram marcados na minha vida, né? E, na realidade, a minha carreira começou antes do meu curso de Educação Física aí na FIFASul, né? Porque eu parei de jogar futebol em 94 e logo que eu parei de jogar em 94, eu fui convidado para assumir o clube do Penapolense como gerente de futebol, em 1994. Eu tinha 25 anos e ali eu conheci um treinador e esse treinador, nós fizemos amizade e no outro ano esse treinador me convidou para trabalhar como preparador físico, rapaz, num clube no Paraná. Naquela época, nos meados final já de 90, 94 até 96, nós não tínhamos o conselho do CREF, né, para verificar quem eram os profissionais ou não. E eu comecei de forma empírica em 95 e deu certo, porque eu gostava muito de ler e eu tive ex-preparadores físicos, que foram meus preparadores físicos, e nós entrávamos em contato com essas pessoas e dentro daquilo que nós estávamos lendo a nível de Fox, Bauer, Foz e outros livros, nós tirávamos algumas dúvidas e aplicávamos os trabalhos, e os trabalhos começavam a surtir efeitos, né? A ponto de 1996, eu fui campeão em Jaraguá do Sul, com o Juventus de Jaraguá do Sul, fui campeão sub-20 da primeira divisão, e recebi um convite para ir para o Atlético Paranaense, mas eu não era formado, né? Então eu deixei tudo
e vim para Fátima do Sul, fiz o vestibular, passei na faculdade aí, e morei em Fátima do Sul, de 97 a 2000, onde eu me formei, né? Então, assim, aí eu conheci o Lagoa, o Freeze, o finado Freeze e outros grandes Nada fez. professores que me ajudaram muito na minha formação acadêmica, né? E não parou por aí. Depois, em 99, eu fui campeão aí no Biratã em Dourados. 2000 eu fui o formador do Sene, ajudamos a Sene. Depois voltei para Campo Grande, de 2000 a 2003, eu trabalhei no Esporte Clube Taverópolis, aqui de Campo Grande. E aí eu fui para o futebol indiano, fui o primeiro preparador físico no futebol indiano, fiquei de 2003 a 2010 na Índia. Depois eu tive uma rápida passagem no futebol da Indonésia, fui para Dubai, fiquei 5 meses em Dubai, depois 3 anos e meio na Malásia e depois retornei ao Brasil em 2013. Então são 26 anos de profissão, aprendendo a cada dia, né? Rodou o mundo aí, né, professor? Rodou... Tivemos esse privilégio. Tivemos esse privilégio. O Julinho Barros aí tá mandando um abraço, professor, para o senhor. Tem Júlio alguns ex-alunos. Grande gerente de futebol. O Julinho Barros, ele é irmão do Zé Mário, o ex-volante do Vasco da Gama. O Júlio Barros é um grande gerente de futebol que trabalhou 10 anos com o Zico, um grande amigo meu. Nós temos aqui também acompanhando a gente o professor Virgílio, né, técnico, o preparador lá do Águia Negra, trabalhou conosco aqui num projeto maravilhoso em Vicentina, que essa pandemia conseguiu a gente, teve que parar um pouquinho os projetos, mas ele fez um trabalho fantástico aqui, o professor Virgílio Neto, né, tem uns ex-alunos aqui também, e eu acho, professor, obrigado por ter aceito, só quem está entrando agora, tem o doutor Danilo, o senhor trabalhou na ABB, deu aula na ABB de futebol? Olha, eu tive, quando eu estive aí, quando eu estive estudando em Fátima, nós tivemos um projetinho, acho que em 98, aí na ABB. Rapaz, eu acho que eu fazia parte daquilo lá, eu e o doutor Danilo, os pernas de pau devem ter passado muita raiva com a gente, viu, professor? Já peço desculpas pelo passado aí. Não, foi um tempo bacana ali, sabe? Foi um tempo bacana. Professor Vigílio, quero deixar um abraço para o professor Vigílio, uma das maiores mentes aqui do futebol do Mato Grosso do Sul, e a engrenagem desse time do Águia Negra, o grande pensador, o grande homem que está por detrás é o Vigílio. Um grande abraço, tenho um grande respeito pelo trabalho dele, eu admiro muito. O Virgílio, ele ficou aqui conosco um ano, né? A intenção dele era voltar depois, mas eu aprendi muito com o Virgílio. Depois a gente vai ter que trocar uma ideia com ele. Pessoal, vocês que estão entrando agora aí, só para explicar um pouquinho, de falar de preparação física. O professor Robson, ele, numa live, professor, que nós fizemos com o grande Robert, né? Jogador aí da seleção brasileira, do Santos, trabalhou com o senhor aí, ele fez muitos elogios ao seu trabalho, né? E assim, realmente deixou muito curioso para a gente conhecer o grande Robson Matos, que foi enaltecido por um atleta nível, né, um alto nível, jogou na seleção. E aí, quando eu tive o prazer de entrar em contato com o senhor via telefone, que o senhor me atendeu muito bem, eu tenho a grata surpresa de descobrir, de relembrar, agora que o Danilo está contando as historinhas aqui, de relembrar que o senhor fez parte da nossa instituição, que eu estou hoje na faculdade, em Fátima, estamos lá lutando ainda. E eu acho que o ponto alto das minhas conversas que eu quero ter nesse projeto de mostrar aos ex-alunos da educação física, do que a educação física pode proporcionar, o senhor hoje representa, para mim aqui especialmente, um dos ícones, porque a gente, na formação aqui do interior, né, do estado, a gente só vê os grandes centros e a gente consegue chegar e fazer um bom trabalho, como o senhor sempre está desenvolvendo. Depois que o senhor terminou a faculdade, rodou o Brasil aí, o senhor, né, logicamente com treino, o senhor sempre treinou os atletas adultos ou fez treinamento de base? Conta um pouquinho para mim, professor.
Olha só, na realidade, a minha carreira, eu sempre trabalhei com todas as. Já trabalhei na categoria de base, sub-15, sub-17, sub-19, antigo sub-20, sub-23 profissional, né? E a gente trabalha com bastante ex-atletas também, porque tem muita gente jogando aí que não deveria estar jogando. Mas é bacana porque você vai crescendo em todas as esferas, né? Uma coisa que eu quero deixar bem claro para você e para quem está trabalhando com a gente, está com a gente nessa live, a faculdade de Fátima do Sul, ela foi muito interessante para mim, porque em 1999, logo que eu fui campeão, nós somos campeões invictos aí em Mato Grosso do Sul, aí em Dourados, né? Eu estava no Biratã. Eu fui fazer um curso em Curitiba, e foi onde eu tive o primeiro contato com o professor Carlinhos Neves e o Hélito Walker, que era o seu assistente. E tinha muitas pessoas nessas palestras, muitos participantes. E as minhas perguntas que eu fiz a eles, depois eles me chamaram depois no final do congresso, para saber de onde eu era, onde eu estudava, né? Porque eles acharam a minha base fisiológica relativamente boa. E eu disse Fátima do Sul, FIFA-Sul. Então, veja bem, independente da faculdade onde você estuda, onde você fez o seu curso, o importante é você amar o que você faz, né? Você gostar do que você faz, ter paixão por aquilo que você faz e ter a coragem, você que é um cientista, eu gosto de chamar os professores de educação física de cientistas, da gente quebrar paradigmas. Então, eu sou conhecido como um cara que quebrei muito paradigmas, eu vivo quebrando paradigmas. Todos os anos, por todos os clubes que eu passo, eu coleciono vários amigos, vários atletas se tornam meus amigos, por acreditarem na metodologia que a gente aprendeu e que a gente trouxe, e ela ganhou uma composição mais firme aí em Fátima do Sul com os professores que eu tive. Né? O senhor falando de quebrar paradigma, o doutor Danilo, a gente atentava o senhor lá na época da ABB, agora eu estou lembrando, acho que eu devo ter brigado com o senhor, porque o Átila colocou que eu sincero, eu falei, então a gente deve ter brigado, professor, na época de atleta, e realmente o Danilo lembrando aqui, que a gente ficava louco, que o senhor dava muita parte física, né, e a molecada já queria sair pegando a bola, chutando a bola de qualquer jeito, e o professor sempre segurava a gente. E hoje, enquanto profissional, eu vejo que realmente era o trabalho correto a se fazer na época, né? Os professores que jogavam a bola para a gente lá, eles não estavam ensinando a gente em nada, pelo contrário, estava lesionando. Eu fiz essa pergunta da questão das bases, porque nós temos alunos aqui que estão cursando e estão fazendo uma disciplina chamada treinamento desportivo. Eles viram um pouquinho dessa questão de fisiologia, um pouquinho de resistência, de força, né? Nesse segundo semestre agora, a gente vai falar um pouquinho para eles dessa preparação de pensar um cronograma do macrociclo, do mesociclo. E aí, professor, queria que o senhor falasse um pouquinho. Quem não entende muito do futebol, o preparador físico, queria mandar um abraço aqui para o nosso prefeito Marquinhos Dedé, que está acompanhando a live, daqui a um pouco ele tem uma live também. Obrigado, prefeito, por estar aqui conosco. O senhor fala, né, mostra um pouquinho dessa questão da gente planejar, fazer esse planejamento aí, né, da gente pegar essa molecada, pensar. O senhor começou um pouquinho antes da educação física ser reconhecida em 98 como profissão e vinham outras tendências, né? O senhor aí já trabalhava com isso. E eles vão falar um pouquinho, entender um pouquinho dessa questão do macrociclo, de como a gente consegue entender. E o profissional de educação física, onde eu queria chegar, perdão, não entende que o preparador físico, que é o responsável do cara estar comendo a bola, do cara estar voando dentro de campo, do cara ele conseguir jogar os 90 minutos, mais a prorrogação, enfim. Fala um pouquinho para nós, professor, do seu trabalho enquanto preparador físico, enquanto na preparação dos atletas. Isso. Agora eu estou passando por uma transição que eu me graduei em 2010 com um curso da BTF do Rio de Janeiro para treinador, né? Que agora está sendo reconhecido a nível de Ásia, onde eu posso já atuar como treinador, licenciado, licença A.
Então, esse ano, particularmente, eu fiz uma transição, estou fazendo uma transição para a minha carreira de treinador. Né? E eu tenho um compromisso com o Robert de ser assistente dele para o time que ele for. Né? Mas, enfim, o que acontece nisso que vocês estão passando para os alunos a nível desse planejamento de macrociclo? Nós temos que entender que, na minha concepção, humilde concepção, eu entendo dessa forma. Para quem vai trabalhar com formação, com base, né, a nível de desempenho, quando eu falo desempenho, clubes, ou para quem vai trabalhar com escolinhas, principalmente escolinhas, onde há formação, eu acredito que nós temos que usar aquela periodização clássica, né, a ondulatória, porque você vai ter os períodos específicos para se fazer uma formação. Hoje, no futebol atual, e depois nós podemos chegar mais para frente, essas eram as conversas que eu tinha com o Robert. Se fala muito de força, de explosão, né? Se fala muito do telhado da casa, né? O atleta, o telhado. Veja, analise como o telhado. Mas a base, a estrutura, a parede, ela é desprezada. Então, a base, ela é fundamental, tanto para os professores de escolinha, para aqueles que já começam com a formação de 5, 6, 7, 8, 9 anos, 10 anos, com a formação lúdica, né? É importante estar tendo em mente que a periodização ondulatória, ou clássica, ou antiga, como eles falam, que é executada em 3, né, 4 etapas de pré-temporada, a preparatória, a pré-preparatória, a específica, e depois a competitiva e transição, é muito importante para os garotos. E isso não pode fugir à risca. Senão, para aqueles que tiverem talento e conseguirem chegar no ápice da pirâmide, eles vão ter muito problemas. Problemas de lesão, problemas de desempenho. Então, nós não podemos fugir dessa sequência, na minha opinião, entendeu? Eu fiz o meu... Ó, o Robert acabou de entrar aí. Obrigado, Robert, por participar. Tá aí a indicação dele. Quando eu fiz o meu mestrado em 2008, eu tive aula com o Dr. João Paulo Borim, né, que é muito amigo do Antônio Carlos Gomes. Eles trabalhavam nessa linha de pesquisa da preparação, né, da criança como um todo para uma longevidade esportiva, né, desse período que o senhor acabou falando aí. E quem está acompanhando e acha que futebol é diferente, a mesma questão da preparação, do planejamento para o futebol, ele serve para musculação, para qualquer outro tipo, né, de desempenho físico, né, qualquer outro esporte, ou uma musculação é um esporte. Então é interessante a gente entender. Professor, então, eu tenho um ex-aluno aqui que eu estou vendo, os alunos nossos de baixo, os alunos das escolinhas aqui, o Leonan, que ele sempre acompanha a gente, esses garotos que estão aqui, que o Virgílio começou a fazer um trabalho com eles, e fantástico. Esses garotos que estão aqui tentando, né, no Mato Grosso do Sul, que a gente tem um futebol muito tímido, ainda a gente não tem um investimento, né, realmente como São Paulo tenta, a gente acha alguma pedrinha aqui, tenta lapidar e mandar para São Paulo para tentar trabalhar aí. Essa molecada que está sendo, principalmente uns garotos que estão nos acompanhando aqui. Só um recadinho para eles que o senhor poderia falar rapidamente para eles, professor. Esses garotos são treinadores ou são atletas? Não, eles são atletas. São adolescentes de 14 anos, 15 anos. Ah, sim. Vocês precisam se concentrar naquilo que vocês querem para vocês, né? Precisam acreditar que dentro de vocês existe sim uma capacidade, uma condição, e vocês podem chegar aonde o sonho de vocês quiser levar vocês. Vocês precisam acreditar nisso. Agora, é importante também seguir a orientação dos seus treinadores, né? Ter uma boa alimentação, dormir cedo, né? Procurar se aplicar nos seus estudos, porque isso trabalha o psicológico de vocês, não é? E principalmente se alinhar com aqueles que têm o mesmo sonho de vocês. E o sonho de vocês, ele tem um preço, e esse preço vocês vão ter que se dispor, deixar de ter uma vida comum, né? Balada, bebida, cigarro, droga, essa coisa toda, e focar naquilo que está dentro de vocês, que é o sonho de vocês. Vocês podem chegar aonde esse sonho levar vocês.
Vou fazer uma pergunta do nosso grande Robert, ele colocou aqui, ó. Por que os profissionais de hoje, boa parte, não usam o alongamento pós-treino? Esse meu meia esquerda, ele gosta de fazer essa pergunta. Ele quer que os caras me colocam na cruz, entendeu? Bom, você sabe, assim como eu, sempre disse para ele, porque ele tem grandes amigos em grandes clubes, e ele vai, ele visita os caras e a gente bate muito papo a respeito disso aí. Professor Rafael, e você que está nos ouvindo aí na nossa sala, eu criei uma metodologia de trabalho quando eu li alguns livros sobre o Stélio Dantas, que o professor Finado Freeze me orientou, me deu. Grande E eu Stélio. utilizei esse trabalho, eu tinha utilizado esse trabalho, eu tinha lido um livro do Fox, do Fowler, do Boss, que ele falava especificamente da flexibilidade. E eu resolvi, Rafael, empiricamente colocar no meu time, em 96, no Juventus de Jaraguá do Sul. E a força que meu time ganhou e o grau de lesão que meu time teve em 7 meses de competição foi 0. E aí eu comecei a ler mais sobre o Stélio Dantas e adaptei ao meu trabalho. Claro que a gente tem que entender o seguinte, a flexibilidade ela é aplicada em dias específicos de treinamento. O que nós usamos é o alongamento ativo de 4 a 6 segundos como forma, como parte do aquecimento. Mas em dias, e esse meu meio esquerdo aí, ele sabe, eu faço isso em treinos separados, principalmente quando eu levo o meu grupo para trabalhar, eu crio um planejamento na qual o time trabalha 3 vezes a semana na musculação, mas um desses dias, os atletas só trabalham a parte superior, depois flexibilidade. Quase 40 minutos de flexibilidade. Foi um trabalho que eu apliquei no Aloysio em 2016, aqui no Comercial, em Campo Grande, o Aloysio Chulapa, e uma lesão que ele tinha no adutor, que ele trouxe essa lesão, quase 8 anos com ele, nós conseguimos estagnar e acabar com essa lesão através da flexibilidade. Então, os grandes profissionais, eu vou falar por mim, hoje nós temos, né, professor Rafael, nós temos muita a mentalidade grega, Robert. A mentalidade grega está muito ainda no nosso meio. Nós precisamos voltar a ser romano. Isso quem me disse foi o Dr. Wagner Wey, o professor Dr. Wagner Wey, em 2013. Nós precisamos deixar de ser gregos e voltar a ser um pouquinho romanos na preparação física. Então, eu uso a flexibilidade, o alongamento, e o grau de lesão dos meus atletas, dos clubes que eu passo, é 0. Muita gente não acredita nessa metodologia, mas eu aplico e ele me dá resultado. Os alunos que estão nos acompanhando da faculdade aí, a gente comentou e vai comentar um pouco mais sobre a capacidade, flexibilidade, né, versus lesão, amplitude de movimento. E aí, professor, é interessante porque todo mundo confunde alongamento com flexibilidade, que são coisas totalmente diferentes, né? O Robert fez outra pergunta sobre flexibilidade. Flexibilidade versus sobrecarga, né? Sobre as fibras, né? Mais ou menos nesse sentido aí. Seria isso, Robert? Flexibilidade versus sobrecarga nas fibras, né? Que aí acho que quando a gente faz essa parte do alongamento da recuperação, né, professor? Pode falar, o senhor é o mestre aqui. Bom, depende, não. Mestre é você, eu ainda sou só graduado. Olha só, eu tenho certeza que o Robert vai voltar a jogar, porque eu falo para ele que está difícil de achar um número 10 igual ele, sabe? Então ele com essas perguntas aí, eu acho que ele quer voltar a jogar. Bem, o que acontece? Isso depende muito, né, de como tem sido a sua semana de treinamento. É uma pergunta muito complexa, porque você depende do seu planejamento e do momento que você está no planejamento. Vamos supor, suponhamos que no período da manhã nós fizemos um trabalho com bola, o Robert fez um trabalho com bola, eu aqueci 20 minutos, passei para ele, e ele fez um trabalhos táticos e técnicos e tal, que demorou de 40 a 50 minutos, mas que não foi máximo, foi submáximo. Consequentemente, essas fibras, né, elas já estão sobrecarregadas, ok? Então, se eu tenho, como aqui, infelizmente, Mato Grosso do Sul, nós não temos ainda, né, catapult, nós não temos um fisiologista para medir o lactato, né, a gente não tem dado nenhum, a gente vai no feeling, então o que a gente faz? Se a gente sentiu que o treino foi submáximo ou máximo,
nem mexe com flexibilidade. Agora, de repente, se ele fez esse treino e no outro dia de manhã nós vamos ter um descanso, vamos ter uma folga, no período da tarde, sim. Aí eu posso avançar a nível de sobrecarga, né? Procurando criar um mecanismo de trabalho onde eu crio uma essa fibra, além daquilo a receber, para que ela ganhe essa elasticidade, ganhe também essa contratibilidade e se evite as lesões. Então, a questão da sobrecarga, a gente tem que, eu faço assim, eu analiso o treino anterior para planejar o treino posterior. Porque suponhamos que ele deu um coletivo de manhã e eu for fazer uma flexibilidade à tarde, com certeza eu vou estar dando uma sobrecarga nas fibras brancas e vermelhas e, consequentemente, vai ter um desgaste, com a probabilidade de nós termos uma lesão de primeiro ou até mesmo segundo grau, né? O segundo grau, isso é verdade. O professor Paulo, ele é lá de Bauru, fez comigo mestrado, uma pessoa aí fantástica, excelente, da meta do curso de orientações, ele colocou assim: muito interessante o conceito do treinamento nas categorias de base. Aí ele fez uma pergunta: qual a opinião sobre o treinamento dos fundamentos técnicos básicos no futebol? Professor Paulo, a minha infância foi em Bauru, rapaz. Fui criado em Bauru. 10 anos aqui eu fui para Bauru e comecei a jogar futebol em Bauru, né? Me tornei um cristão em Bauru. Minha família de Bauru ama a cidade de Bauru. Um beijo para Bauru. Bem, na minha concepção, professor Paulo, o trabalho motor, né, aliado com o trabalho técnico para essas crianças a partir dos 5 anos, com certeza vai desenvolver neles, né, essa coordenação motora fina e o contato com a bola, a lateralidade, não é? A concepção e noção de tempo e espaço, que é muito importante. E isso não pode ser negado. Eu acredito que uma filosofia voltada à coordenação motora, não é? A coordenação motora, a agilidade e os trabalhos fundamentos técnicos, né? Fundamentos técnicos, como se bate na bola, postura, o pé próximo da bola, chapa no pé, o peito do pé, coordenação motora de braço e perna, isso misturado com o lúdico, isso nessa primeira etapa de 5 a 10 a 11 anos, vai dar um efeito fantástico na formação dessa criança que pode se tornar um atleta de futebol profissional. E se não tornar um atleta de futebol profissional, vai ser uma pessoa, um ser humano, completamente com uma habilidade motora desenvolvida, né? Então, com certeza, vai ter um avanço, pode ter um avanço na sua vida muito melhor do que aqueles que não praticam atividade física. Professor, só lembrando os nossos alunos aqui, pessoal, para ter o certificado, lembre-se, faz o printzinho na tela, faz as menções lá ao professor Rafael, à faculdade, segue o professor Robson Matos lá no Instagram para ver o trabalho dele, acompanhar, tá? Lembra do printzinho. Doutor Danilo tá aqui. Rapaz, o Robson pegava no nosso pé e com isso, né, ele joga a pelada até hoje. Então, eu alongo bem antes e lembro disso. Ou seja, o Danilo lá da época da ABB, o doutor Danilo, hoje médico, nutrólogo, tá lembrando dos tempos dele. A gente era tudo ruim, doutor, o professor. Continua ruim, entendeu? Não mudou muita coisa, né? Depois de ver, não vai aprender muita coisa mesmo. Isso é muito legal. Olha, eu realmente não lembro de você, não lembro do Danilo, mas eu lembro lembro do grupo, né? Eu só queria o melhor, Danilo. Se eu fiz alguns erros, cometi alguns erros, você me perdoa, mas na época eu achava que era o melhor. Não, mas foi excelente. O Eric Souza, ele está nos acompanhando aqui, ele disse que o senhor já fez já fez ele perder 9 quilos aí, acho que em 15 dias, depois dos 35 anos. Ele perguntou assim: como desenvolver velocidade e força sem o risco de lesão muscular? O Eric é um ex-atacante do Sene, do comercial, foi campeão comercial em 2016. Na época de 2000 e 2001, o Eric ele era comparado com o Robinho. Era um jogador de uma capacidade técnica, velocidade, um dos melhores atacantes que eu vi aqui no Mato Grosso do Sul a partir de 2000, né? Então, o Eric, quando ele veio ser meu atleta aqui no União ABC em 2018, ele chegou bem acima do peso, porque nós não temos aqui no estado, jogadores de futebol do Mato Grosso do Sul não seguem o princípio da continuidade.
nós temos atletas, recebemos atletas aqui no estado, professor, e vem para as equipes, como eu estava no comercial, o cara jogou 8, 9 jogos numa temporada. Ele jogou 9 jogos em 5 meses e ficou 7 meses parado. Aí o presidente do clube contrata ele, né, professor Virgílio? Essas histórias a gente sabe muito bem. Dá 2 semanas para você preparar o cara para um campeonato que vai começar na 3ª semana. É assim que a gente faz. Mas, enfim, nós fizemos um trabalho no ERIC, que é um trabalho que eu desenvolvi, uma metodologia que eu desenvolvi, que eu uso pelo menos 3 vezes na semana com os meus atletas, para melhorar a parte aeróbia e também a potência aeróbia desses atletas, para que eles tenham uma fundamentação para que o ciclo de Krebs, para que o ciclo de Clore tenha vida, haja na vida deles, né? Na parte atlética. Então o Eric, ele fazia um trabalho comigo na esteira, desenvolvido por mim, eu não fiz um mestrado ainda, não quis defender, mas é algo que eu uso e me dá resultado. Então eu consigo secar esses atletas eles fazem na média de 30 minutos, ativo os ácidos gástricos deles, e depois eles vão para um circuito de velocidade e potência na sala de musculação de 3 a 4 repetições em 18 estações, 9 para superior e 9 para inferior. E nós conseguimos enxugar o Eric. Então, o que acontece? A pergunta, essa foi a primeira pergunta. Então, ele está falando como desenvolver a velocidade, a explosão, ou a velocidade sem perder a potência, coisa assim? Deixa eu ver, acho que é isso mesmo. Deixa eu só, porque foi lá para cima. Como desenvolver velocidade e força, isso. Como vai desenvolver velocidade e força? Então, esse primeiro trabalho que eu fiz dele foi para modelar, fazer aquela transferência de diminuir o percentual dele de gordura e aumentar a massa magra nele. Né? Isso levou um tempo. Mas depois, o que ele faz? Nos trabalhos, eu particularmente faço isso. Depois que o treinador potencializa o trabalho de bola com ele, aí nós fazemos trabalhos específicos, curtos, de 5 a 15 metros, com mobilidade, bastante mobilidade e mudança de direção, para que ele ganhe a velocidade e explosão num espaço menor, pequeno, até porque o Eric é atacante, e é onde ele precisa definir o jogo. E aí nós só vamos fazer no intervalo, se a recuperação é ativa ou se ela é passiva, dependendo daquilo que eu quero desenvolver nele, naquele determinado treinamento. Né? Bacana. E assim, a gente vê esses princípios da continuidade, né? A gente entendeu a especificidade do jogo, do treino, do esporte. Isso me deixa cada vez mais apaixonado pela educação física, né? Que a gente é uma gama muito grande para a gente trabalhar. Daqui um pouquinho na minha listagem aqui, a gente vai falar de calendário, professor. Mas tem um garoto, o Leonan, ele, assim, eu tenho uma pergunta. Leonan é o nosso atleta aqui de base. Eu tenho uma pergunta. Nos treinos eu uso muita explosão e a minha panturrilha fica muito dormente. Isso é normal? Quantos anos ele tem? 14? 14 anos, 14, 15 anos. Bom, esse é um projeto... Bom, eu não sei qual é o tipo de trabalho que ele tem aplicado, quantas vezes ele tem treinado por semana e qual é a continuidade que ele tem feito isso. Sim. Mas eu digo aos meus atletas o seguinte, por isso que o Robert me colocou na parede aí. Se nós não desenvolvemos o fundamento, para mim, o fundamento do bom preparo físico, o fundamento para que o atleta, para que a pessoa tenha uma qualidade física ideal, ou acima do ideal, quando a gente vê um Atlético de Madrid jogar, qual é o segredo do Simeone? Nós sabemos, o Robert sabe porque nós aplicamos isso. Mas a fundamentação de tudo, professor Rafael, na minha humilde concepção, na minha experiência de 26 anos, é desenvolver a parte aeróbica, tanto na primeira fase como da capilarização, como da segunda fase da potência aeróbica. Para que, o senhor que conhece mais profundamente do que nós, para que o ciclo de Krebs e o ciclo de Clore tenha verdadeiramente no organismo do atleta resultados positivos. Então a gente tem visto muito isso. Os jogadores querem trabalhar explosão curtas, muitas curtas, mudança de direção. Mas o VO2 máximo deles não chegam a 48. Deixa eu contar rapidamente uma história. Quando eu fui para Dubai, o time de Dubai
que eu fui contratado, tinha passado 2 semanas no hotel 6 estrelas na Tunísia. Eu nem sabia que tinha hotel 6 estrelas. E quando eles me mostraram as avaliações físicas que o fisiologista tinha feito, eu vi os atletas com VO2 máximo de 38 a 41. Aí eu fiz uma pergunta para o Sheik que me contratou. Esses caras são jogadores de futebol? Olha, desse tamanho. Então, veja bem, eu tenho 51 anos, eu corro até hoje 10 quilômetros do meu ritmo. Meu VO2 mais deve estar 52, por aí, 50. O Robert deve estar 70. Mas aí, veja bem, quando eu comecei a fazer o trabalho no clube, eu tinha um histórico de 7 atletas que durante a pré-temporada tiveram lesões, panturrilhas e adutores. Nós conseguimos aumentar esse VO2 máximo em 2 meses. Claro que, aliado com outros trabalhos, nós não tivemos mais lesão no clube, em 7 meses que eu fiquei lá. Então, de repente, o menino de 14 anos ainda é novo, né? Nessa idade é novo ainda, talvez ele não tenha tido, ainda não iniciou o processo da formação das fibras vermelhas, aquela coisa toda, capilarização, hemoglobina sanguínea. Talvez a dificuldade de transporte de oxigênio para o interior da célula dele, né, esteja ainda dificultosa porque essa capacidade não foi desenvolvida nele. Pode ser isso que pode estar acontecendo com ele. Como ele é muito novo, ainda há tempo de fazer essa transformação e num futuro próximo, com certeza, isso não vai mais acontecer com ele. Né? Perfeito. É justamente isso, a gente treina as grandes capacidades, a resistência, cardio, né? A circulação como um todo, os capilares, a gente, né, tenta mandar melhorar ali a nutrição das células, né, melhorando essa comunicação, para depois diminuir, né, professor, o trabalho. A gente tem que ter um trabalho macro para depois vir para um pouco específico, né? E é o que falta realmente essa orientação. A Andressa Porangaba, ela é uma entusiasta da área, ela gosta muito da área, já foi atleta de luta, sofreu um acidente, ela pergunta o seguinte: o condicionamento físico de uma pessoa que teve lesão nos 2 pulmões pode ser melhor ou igual do que uma pessoa que tem o pulmão em perfeito estado? Logicamente, né, dentro do limite e treinando diariamente? Ô, Vanessa, Porangaba, minha tia mora aí, viu, Vanessa? Um beijo para você também, para o povo de Porangaba. Olha, professor Rafael, e Vanessa, no caso, nós temos que ter os dados, né, para ver como é que está essa oxigenação. Tínhamos que ter os dados, né, dos seus pulmões, ou do seu pulmão, para a gente analisar como é que está. Mas, com certeza, você teria que fazer alguns trabalhos adaptativos, né? Seguindo uma orientação médica, né? Já diferenciada de um atleta de nível. Eu tenho certeza que as fases a ser trabalhadas podem até serem as mesmas, mas a intensidade já não vai poder mais ser a mesma. Então, a gente precisa seguir um protocolo médico, precisava analisar primeiro o seu protocolo médico, para a gente poder criar um trabalho em cima do estado que você está, entende? Mas eu acredito que você pode, sim, ainda ter uma vida ativa altamente normal, boa, né? Só que a nível de competitividade, a gente precisava ver os seus protocolos médicos, né? Tô certo, professor? Não, professor, é que eu estou aprendendo muito, eu estou apaixonado por essa live, eu estou olhando o tempo, ai meu Deus do céu, está quase acabando, mas está uma maravilha. Só mandando aqui, o Robson Buzzi. Robson, aqui é o Ronaldo Buzzi. Robson, aqui é o seu tio Sebastião, tá na live, ó, Pereira, do Rio de Janeiro. Estou muito feliz e orgulhoso em participar dessa live. Você maravilhoso. Grande beijo. Tá aqui, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está aqui. A gente não vai conseguir ler tudo. Deixa eu ver no Robson. O Robson, ele veio aqui no começo do ano, professor, no jogo das estrelas aqui, né? O garotão tá bem fininho, sabe? Tá bem tranquilo ainda, tá correndo bastante. Deixa eu só fazer 2 perguntas aqui. Perdão, pode falar. Não, pode falar. O Robert e o Rivaldo ainda continuam muito em forma, né? Poderiam estar jogando. Tá mentindo aqui, sabe? Ele veio aqui, mentiu pra lá, mentiu pra cá, mas brincadeira. O Robert, eu já falei na live, é um ser humano de uma humildade fantástica. Eu virei realmente muito fã dele depois que conheci ele pessoalmente. De novo, o professor Paulão colocando lá, professor Paulo,
Na sua opinião, qual seria o ideal? Acabou de comentar, né? O consumo de oxigênio, VO2, para um atleta profissional de alto rendimento, né? Acima de 55 é o que a gente está pedindo hoje em dia, né, professor Rafael? Acima de 55, dependendo da posição do atleta, né? Se você tem um atleta como o Cafu, se o Cafu tivesse na ativa hoje, não teria como a gente falar para ele fazer 55, porque o dele era extraordinário, né? Quem segurava aquele rapaz, né? Ele corria demais, não dava nem. Tinha tinha 15 pulmões correndo lá com ele. Ele tinha uma carga extra. O doutor Danilo, que é, né, o nutrólogo, pergunta lá, professor Robson, a avaliação médica nutrometabólica é frequente nos clubes em que o senhor atuou? Somente no clube de Dubai. Lá nós tivemos isso. Os outros clubes que eu atuei, nada. Imagina aqui no Mato Grosso do Sul, né? Aqui nós somos preparadores físicos, somos médicos, somos pais, somos mães, somos psicólogo. Agora, em Dubai, não. Em Dubai nós tínhamos uma equipe onde a comissão técnica era de 17 pessoas, né? Eu recebia todos os dados dos fisiologistas, né? Quando eu entrava em campo, o fisiologista já tinha colocado o catapult nos atletas, os grupos já estavam subdivididos, então a gente tinha realmente uma condição para trabalhar excepcional. Agora, nos clubes aqui no Brasil, dos clubes da qual eu trabalhei aqui, a gente não teve essa condição, porque a gente sabe que no Brasil, Danilo, nós temos a Série A e temos alguns clubes da Série B, onde nós temos o futebol de verdade. O restante é como eu falo para o Robert, é tudo de mentira. Nós lutamos para fazer futebol. É de mentira porque nós não conseguimos ter num clube de futebol, nós não conseguimos ter ainda um psicólogo, não conseguimos ter uma nutricionista, não conseguimos ter um doutor igual o Danilo agora para nos dar essa informação, porque os clubes daqui, a gestão, aqueles que fazem a gestão no clube dos clubes do Mato Grosso do Sul, eles são apaixonados por futebol, mas eles não entendem que o futebol pode ser um grande negócio. Além de ser um esporte, uma ferramenta de socialização, é uma ferramenta que pode trazer muitas divisas para a cidade, município e para o estado. Mas como nós temos torcedores na gestão e não profissionais, que é o caso de Índia, a Europa, né? Nós vamos sofrendo. Então, realmente, nós não temos essa condição aqui no Mato Grosso do Sul. O Robert está colocando aqui, né? Que água e melancia tem. Água e melancia e a creatina, Robert. O Robert comprava a melancia e eu comprava a creatina. E assim nós chegamos aonde nós chegamos. Então, quer dizer, realmente, a gente dá risada. Isso, professor, serve para a gente que ama o futebol aprender. Para quando a gente for ver alguns contextos, como os cursos da CBF, onde são faladas coisas, e às vezes os seus alunos, se um dia eu for palestrar em Fátima do Sul, eu vou fazer, eu vou dar para esses meninos aquilo que eu tive que buscar com o Carlinhos Neves, com o Hélio Walker, várias viagens, leituras, porque eles não dão a receita. Ninguém dá a receita, ninguém ensina. Eu estou falando do futebol, né? Do futebol de alto nível. E nós temos, não digo que receita, mas você seguindo os conceitos fisiológicos, né, básicos, com uma metodologia bem desenvolvida, você consegue ter resultado. Então, eu tenho essa paixão de passar isso para os atletas, porque eu trabalhei com um campeão nacional que foi o Robert, uma pessoa humilde, e nós fizemos um trabalho, né? E já aproveitando, o trabalho do treinador tem que ser potencializado. E o trabalho do preparador físico ele tem que ser complementar. Isso quando nós falamos de alto nível. Porque quando a gente vem para a formação, aí já é diferente. Aí já sobe no mesmo nível, né? Então, quer dizer, essas coisas a gente precisa passar para esses meninos daí para eles terem essa noção a nível de futuro. Aproveitando a sua fala, professor, e o Robert que está nos acompanhando também, eu gostaria muito, né, se a gente no segundo semestre agora, o Brasil voltando, a gente começando algumas atividades normais, né, eu queria já fazer o convite aqui para o senhor e para o Robert, para no segundo semestre, o Robert estando em Campo Grande, o senhor tendo a disponibilidade, da gente sim fazer um curso aqui em Fátima do Sul para contar um pouquinho mais de experiência, porque uma hora desse bate-papo está quase acabando, é muito pouco,
E é um assunto muito gostoso para a gente estar discutindo, né? Para a gente estar falando. Eu quero já deixar o convite, depois eu vou entrar em contato com vocês por telefone para a gente alinhar, tá, professor? Professor, nós temos ainda 10 minutinhos. Eu queria falar de calendário, porque eu queria falar com o Robert na outra live, eu não consegui, porque, assim, a gente entende que tem que treino, descanso, o organismo recupera, pega no ápice, outra pancada, treino, descanso, e assim a gente tenta fazer, né, uma evolução dos atletas. E um calendário brasileiro, que na minha opinião é horrível, né, os caras fazem 5, 6, 7 competições ao mesmo tempo. O senhor poderia falar um pouquinho para nós sobre calendário, professor? Bom, a opinião do ruim é meu, não sei se o senhor é diferente. Tá, rapidamente. Primeiramente, eu queria deixar para vocês que estão nos ouvindo um ponto de vista que eu até tirei aqui. Existe um treinador, na realidade ele é instrutor da FIFA agora, ele é um holandês, Raymond Verheijen. Esse cara, ele criou uma metodologia, ele é um fisiologista e também ele é psicólogo, e esse cara trabalhou nas seleções da Holanda e acompanhou o Gus Randini e alguns treinadores aí, o Dick Advocate. Esse cara, ele é um filósofo, ele está falando que não precisa de preparadores físicos para o futebol. Esse cara, ele tá encantando o futebol da Índia, a Índia que é um país emergente, né? Olha o que ele diz. Ele diz que o movimento de bater na bola no futebol, isso é mais importante do que o simples fato de ter alguém ensinando ginástica e treinamentos, já que os preparadores físicos não sabem nada de futebol. O que meu time precisa é técnica tática para jogar e não saber se meu atleta está bem aeróbico ou anaerobicamente. Veja bem, essas pessoas que estão no futebol, elas servem para nós que estamos fazendo essa live, que gostamos do futebol, nos fundamentarmos, porque não existe condição física, não existe condicionamento físico, aliás, não existe condicionamento tático e técnico sem um grande condicionamento físico por detrás, ok? Como fundamentação. O calendário, a questão do calendário, é o que você disse. Eu até tinha tirado aqui, vou levar algum dia em Fátima do Sul para vocês entenderem. O que nós precisamos fazer os clubes, quando vão contratar os jogadores, falando de time de Série A, eles veem a continuidade do atleta. Aqui, no comercial em Campo Grande, esse ano, não vou nem falar do Robson, esse ano, eu recebi os jogadores dia 3 de janeiro, uma sexta-feira. E eu ia estrear contra o campeão sul-mato-grossense, o Águia Negra, 23 dias depois. Dos meus 25 atletas que eu recebi, professor Rafael, nenhum tinha jogado nos últimos 7 meses. Nossa! Eu tive que condicionar o time, perdi de 2-1, graças a Deus. Condicionar o time para jogar contra um time que vinha treinando há 2 meses. Ok. Depois que acabou esse jogo, nós tivemos em 7 dias, 3 jogos. Como nós fazemos, gente? Então nós temos que varar a noite pensando numa metodologia ideal para esses atletas. Temos que separar aqueles que jogaram os 90 minutos, né? Que não são 90 minutos de bola corrida, dá menos. Temos aí 60 minutos de bola corrida, mas separamos esses que jogamos 90 minutos, daqueles que jogaram menos e daqueles que não entraram na partida, não foram relacionados. E aí nós vamos subdividindo o trabalho, como você disse. Jogamos hoje, eu uso essa metodologia de jogar hoje. Quem jogou hoje faz um recuperativo ativo amanhã na sala de musculação, ou faz uma esteira para 10 minutinhos, velocidade 6, 7, depois um trabalhinho de membros superiores, uma coordenação para membros inferiores, dá uma alongada e vai embora. Quem já não jogou, já faz um trabalho mais específico. E aí no dia posterior, esses que jogaram descansam. E aqueles que não jogaram vêm para complementar. Assim a gente consegue puxar de forma igual o grupo inteiro. Mas para isso você tem que ser um artista do futebol. Então esses calendários, por isso que os clubes de ponta contratam 40, 45 atletas para que haja um rodízio. Agora, nós aqui que não temos esse número de atletas, nós temos que fazer o máximo possível para recuperar os seus atletas, os nossos atletas, inclusive usando coisas que não deveríamos, como analgésicos e coisas assim, porque nós precisamos
do resultado. O meu time sub-23, com a folha de pagamento a mais baixa do estadual, que era um time tido para ir para a segunda divisão, conseguimos classificar em 5º lugar nessa fase classificatória. Então, o calendário é complicado e você tem que ter essa sensibilidade, professor. O assunto é um pouquinho prolongado, mas eu dou essa pincelada aí para vocês terem uma noção, né? Vamos deixar esse assunto para Fátima do Sul, a gente fazer esse bate-papo presencial, porque essa é a chave de todo o planejamento, né? De colocar em prática, já que, como diz o Robert, o fanfarrão irlandês, ele fala que não precisa, a gente vê que realmente precisa. Professor, nós temos aí 3 minutinhos, entrou o Arthur também, na época da ABB aqui, obrigado a todos que nos estão acompanhando, só lembrando do printzinho para a gente poder fazer depois o certificado de vocês. Professor, por favor, nós temos aqui 3 minutinhos para o senhor falar um pouquinho. Eu queria agradecer o senhor, deixar livre para o senhor. Rafael, eu te agradeço, né? Agradeço pela oportunidade, por estar nessa live com todos vocês. É como se eu estivesse em Fátima do Sul, saber que você e o Danilo são atletas, isso me deixa mais apaixonado pelo futebol, porque eu sei que o futebol, o tempo que vocês estiveram comigo, de alguma forma eu participei da socialização de vocês. Isso é a coisa mais importante para nós seres humanos, né? Esse relacionamento entre nós, seres humanos, é a coisa mais maravilhosa que o Deus deixou aqui na Terra para a gente. Então é um prazer, eu vou estar sempre aberto para vocês aí, quem quiser tiver alguma pergunta no particular, pode vir, o que a gente souber eu respondo, o que eu não souber, o professor Rafael está aí para tirar a dúvida. E eu vou estar sempre à disposição de vocês aí para colaborar da melhor forma possível, ok? Professor, obrigado. Tá aqui daquela época da BB, tem 3 ex-atletas do senhor aqui. Ó, a responsabilidade, professor. Tem 3 aqui, o Arthur, eu e o Danilo. Nós agradecemos demais aí a sua participação. Professor, deixa o convite para que nós possamos aqui se encontrar pessoalmente em Fátima do Sul, o senhor rever a nossa escola, né, onde o senhor se formou. Agradecer a todos, agradecer o Robert pela indicação, que foi maravilhoso. Tem os ex-alunos aqui, o Jean, Santana. Assim, se eu for ficar aqui, a gente fica mais 2 horas agradecendo o pessoal que está aqui conosco. E para mim é uma honra muito grande. Só tenho um sentimento de gratidão, professor, por o senhor ter aí aceito e passado um pouquinho da sua experiência para a gente, que eu sei que ela é fantástica. Eu quero explorar melhor, no bom sentido, aqui em Fátima do Sul, quando a gente poder voltar um pouquinho no presencial. Tá bom? A live já vai cair. Agradeço a todos. Professor, muito obrigado pela presença. E a gente vamos alinhar aqui esse encontro particular, esse encontro presencial aqui em Fátima. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor. Beijão para vocês. Um abraço. Até mais.